Vamos hoje novamente entrar mais uma vez no mundo de super-heróis. Porém, falar sobre um super-herói que eu acho que não é tão conhecido assim nesse universo, em que ele é conhecido como um caçador. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa caçada, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Kraven, o Caçador, lançou nos cinemas em 2024 e nós vamos acompanhar um personagem chamado Kraven, mas antes de se transformar neste caçador, ele era apenas um jovem garoto chamado Sergei Karscarovsky, que pertencia a uma família muito poderosa, que era ele e o irmão. Porém, dos dois, ele sempre foi o favorito do pai, já que para o pai, Sergei sempre se demonstrou ser um jovem muito mais astuto, muito mais corajoso e que enfrentava o seu medo. Um dia, o pai dele resolveu levar ele e o irmão para a África para participarem de uma caçada. A ideia do pai deles era conseguir caçar o maior leão que existia naquele local, onde ninguém conseguiu até aquele momento caçá-lo. Porém, acaba acontecendo uma grande tragédia e Sergei acaba sendo atacado pelo leão. Sim, gente, eu estou dando esse spoiler porque eu acho que a maioria de vocês já assistiu o filme, mas é para entender melhor toda a história. Então é a partir daí que a gente começa a acompanhar a história de Sergei para então se transformar no Kraven. Ele acaba então conseguindo os poderes desse leão e se transformando em uma fera. Gente, sinceramente, é questionável, tá? Porque não dá uma explicação muito clara de o que é o leão. Ah, Nathalie, mas fala no filme um pouco sobre a questão do leão. Sim, tudo bem. Se eu não me engano, tá, gente, peço desculpa, mas se eu não me engano, meio que diz que o leão era meio que um deus, vamos dizer assim, que era um ser imortal, que ninguém conseguia atingir ele, caçar ele, blá blá blá. Mas assim, já ficou meio que furado nessa história. Não se dá uma explicação muito clara sobre essa questão do leão em relação a ter esses poderes. É claro de como o Sergei consegue os poderes do leão e como ele se transforma no caçador. A vida dele, a partir desse momento, acaba mudando, então Sergei começa a sentir que existe certas coisas diferentes. A primeira coisa é que ele literalmente não queria assumir de modo algum os negócios do pai. Então ele resolve fugir do lugar de onde eles moram e morar afastado para que pudesse então ter uma vida. E a partir daí ele começa a enxergar que desde o momento em que ele foi atacado pelo leão, certas coisas estranhas começam a acontecer. Ele consegue escutar melhor, ele consegue enxergar melhor à noite também e tem uma grande força e uma grande velocidade. Então a partir daí, no momento em que ele está morando sozinho, ele começa a se questionar sobre essa questão de caçadores, porque ele não aceitava, na verdade, o que o pai fazia. E ele se torna o caçador, indo atrás de maus feitores. Então, a partir daí é que a nossa história vai se desenvolver. Basicamente, a gente entende que sim, Sergei é um super-herói. Porém, ele é um tanto diferente justamente porque ele não está naquele meio do centro, está sempre se destacando entre as multidões, apenas se destacando no fato de que todos conhecem ele. Não o nome verdadeiro dele, nada, apenas como a lenda de o caçador, aquele que caça pessoas que são perigosas, que estão fazendo coisas erradas. Porém, ninguém nunca realmente viu ele. Então a gente já entende que ele é um personagem que vive muito mais nas sombras. Tudo começa a mudar novamente na vida dele quando ele vai visitar um dia o irmão para comemorar o aniversário dele e
acabam sequestrando o seu irmão. Tudo justamente porque Sergei, ou melhor, como já conheciam, Kraven, havia encontrado uma lista que tinha o nome de pessoas extremamente perigosas e que faziam mal aos outros. E um desses vilões, que é o Rhino, ele se preocupa com isso, então vai atrás de descobrir quem é o Kraven. E é a partir daí que toda a história do nosso protagonista muda. Sinceramente, gente, desde o início, quando eu comecei a assistir com a minha mãe, eu falava, cara, certeza que o vilão é o irmão dele. Porque basicamente, no meu contexto que eu vi até agora das histórias de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, eu não conheço, tá, gente? Eu não tenho estudo, eu não sou aquela pessoa, nossa, é super fã, mas pelo que eu sempre vi, basicamente, nosso protagonista normalmente vai ter um problema com o vilão que seja alguém próximo a ele, seja alguém, um familiar, um melhor amigo ou um namorado, uma namorada. É basicamente sempre esse contexto de super-herói. Então eu fiquei falando pra minha mãe o filme inteiro, certeza que quem é o culpado é o irmão dele. E nessas caçadas de tentar encontrar o irmão dele, nós começamos a enxergar que existem coisas muito mais além do que Sergei achava que existiam. Uma das partes é justamente a questão de que ninguém nunca ouviu falar realmente sobre o caçador ser real. Era apenas uma lenda. Ninguém sobreviveu para contar sobre essa lenda. Como descobriram quem era o Kraven? Da onde surgiu essa informação? Então a gente enxerga até, na verdade, nessa parte dessa história, que basicamente são como se fossem guerras de mafiosos. E o Kraven acabou entrando nessa história para tentar fazer uma limpeza, e o troço foi, vamos dizer assim, o buraco é bem mais embaixo. Então a nossa história vai se desenvolver a partir daí. Gente, a questão é o seguinte: desde o final dos Vingadores, a Marvel anda tendo bastante problema com as histórias de seus super-heróis. E não, antes que vocês questionem, Kraven tá na Disney? Não, ele não está, pelo que eu entendia, da Sony. Então, vocês não acham ele no catálogo da Disney. Mas assim, foi um filme que teve um fracasso de bilheteria, como outros, como é o caso de Madame Teia, como é o caso também de as Marvel, como é o caso de praticamente todos os filmes que lançaram da Disney. A Deadpool não foi assim, tá? Deadpool é uma parte, a exceção à regra. Mas assim, gente, a questão é que Kraven não tem uma história ruim, eu vou ser sincera. Tem uma história bacana, interessante, de um super-herói, de outro modo, um novo super-herói que quem não conhece esse universo Marvel, esse universo de HQ, se torna interessante. Nossa, que bacana, um novo super-herói diferente e tal. Mas o problema é o seguinte: como eles desenvolvem a história. No meu ponto de vista, por mais que a história seja interessante, que é o que nos é apresentado, ela realmente deixa a desejar. Ela nos falha ao entregar um desenvolvimento. Porque, como eu disse pra vocês, nós entendemos que o Kraven ganhou o poder que ele tem de fera, da questão do leão, justamente por causa do leão. Mas como que o leão tem aquele poder? Ah, Nathalie, mas diz no filme. Sim, ok, diz, mas muito raro, uma coisa assim muito supérflua, vazia, vaga, entende? Então já fica essa questão. Aí tem mais uma outra questão. Todo o resto do desenvolvimento da história, gente, porque vai contando a história do Kraven e daí vai metendo outros personagens juntos, tudo bem, a questão do vilão, que é o Rhino, a questão daquele outro cara que parece ter uma super velocidade, mas não dá uma explicação muito coerente dos personagens. Então assim, ficou uma história sem pé nem cabeça no final. Porque se pararmos pra analisar, não é entregue quase que nada da história do Kraven. Eu não conheço, gente, como eu já falei pra vocês mais de uma vez, eu não tenho conhecimento profundo da questão de HQ e tal, mas ficou uma coisa extremamente vaga, porque vai surgindo personagens e não se dá uma explicação melhor sobre eles. Ah, Nathalie, mas aquele personagem do Rhino deu? Deu? Pois, entre aspas, né? Ainda ficou meio furada a história do personagem. Aí surge aquele personagem que é veloz, eu não sei o que ele tem, qual que é o poder dele, literalmente você não entende o poder dele, e você não entende de onde o cara tem esse poder. Entende, gente? Então fica uma coisa assim tão vaga e tão
rasa que você não entende. Aí nós temos também, que basicamente o que dá a entender é o par romântico do Kraven, que é a personagem da menina que salvou ele, que você entende que ela vem de uma linhagem que basicamente deve ser uma de bruxas, sei lá, curandeiras, e não dá explicação. Então o filme no final, no meu ponto de vista, acho que acabou se tornando um fracasso, primeiro porque é um roteiro fraco, sem desenvolvimento e, desculpa, mas a melhor palavra pra se descrever é ruim, tá? A história você vê que não é, nossa, é uma bosta, não, ela tem uma parte interessante. O personagem, dá pra ver, é uma coisa interessante, mas o desenvolvimento do roteiro ficou muito fraco mesmo. Aí nós vamos para mais uma questão, que eu acho que foi uma das coisas também que me irritou muito. Os efeitos desse filme. Gente, é muito ruim os efeitos do filme em certos momentos. Você vê claramente que aquilo é um cenário. Entende, gente? Pô, parece que literalmente, desde que fizeram Doutor Estranho, todos os efeitos praticamente da Marvel, não todos, tá? Mas uma boa parte deles foi uma coisa muito fraca, ruim, que você vê claramente que aquilo é um cenário. Então aquilo já desanima ainda mais essa questão. Então você junta roteiro que fica perdido, efeitos que ficam perdidos e até personagens que são muito poucos desenvolvidos, nós temos uma bola de neve mal feita que é entregue para o pessoal. Então eu acho que isso que acabou fazendo com que o filme ficasse um fracasso de bilheteria. A ideia, você entende, é que era pra ter uma continuação, mas como eu disse, era, porque não vai ter, já que não fez sucesso. Então ficou muito vago. O personagem que também falam que é de um médico, que o Rhino até explica de como ele ficou do jeito que ele é, também ficou vago. E sim, no final, tá, é literalmente um spoiler, eu falei pra minha mãe, eu disse que o vilão ia ser o irmão dele. Você entende que o maior vilão dele vai ser o próprio irmão, porque basicamente quase todas as histórias de super-heróis é isso. Desculpa, gente, eu não tô criticando, mas é basicamente isso. Então, analisando de 0 a 5, eu vou dar um 3 pro filme do Kraven, porque apesar de toda essa loucura, você tem que dar uma chance, porque o protagonista parece interessante, a história do personagem, se olhar, talvez o HQ seja interessante. Se você ficou interessado, apesar de todos os spoilers que eu dei, gente, peço desculpa, mas se você tem interesse, Nathalie, eu ainda não vi o filme, mesmo assim eu quero assistir, tem no catálogo da Amazon pra alugar ou está disponível no streaming da Max, da HBO Max. Então, é o que eu sempre digo, assistam, gente, e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Kraven, o Caçador, o que você achou? Ou se você conhece o HQ, o que tem de mais interessante ou o que torna o personagem melhor do que o filme? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!